Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje eu resolvi fazer uma coisinha diferente com vocês. Eu peguei alguns exercícios e eu queria resolver eles com vocês para ir mostrando, explicando, né, como que pode cair esse conteúdo sobre tabela periódica que a gente veio estudando esses dias. Então eu trouxe alguns exercícios e eu vou resolver eles aqui com vocês, ok? Vou tentar resolver eles bem passo a passo, explicando cada detalhe, tá bom? Então, primeiro exercício é bem simples. Uma coisa que eu esqueci de falar, tenham com vocês aí, pega aí, fica com a tabela periódica do lado, tá bom? Por quê? Para vocês irem consultando, para vocês irem entendendo cada passo que eu for resolvendo os exercícios, aí vocês vão acompanhando pela tabela para vocês entenderem o que está acontecendo em cada passo, tá bom? Então tá, nesse primeiro exercício, ele pede para você associar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, nós temos ali na coluna da esquerda metais alcalinos terrosos, calcogênio, halogênio, família do carbono, família do nitrogênio e gases nobres. E ele quer que a gente associe com as colunas, os grupos ali da tabela periódica, certo? Então, agora que você está com a tabela periódica em mãos, dá uma olhadinha em cima da sua tabela periódica, em cima de cada coluna, tem os números, ok? Então, dependendo da tabela que você está na mão, ela varia de 1 até 18, ou ela tem aí as letrinhas, número 1A, 2A, B, nananã, tem do outro lado lá 3A, 3B, e ele termina no 8, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o primeiro aqui que a gente vai preencher? Eu vou preencher a coluna da direita na sequência, tá bom? O grupo 0. O grupo 0, ele é também conhecido como grupo 18, tá bom? Ou também conhecido como família 8A, que corresponde aos gases nobres. Então, eu coloco aqui o número 7, tá bom? O grupo 17 ou 7A, ele corresponde aos halogênios, tá bom? Essa aula com o nomezinho de cada família, a gente já tinha estudado, ok? Vocês têm na apostila de vocês como que chama cada família, só para relembrar. Vocês têm isso na página 64 da apostila de vocês, tá bom? O grupo 16, ou família 6A, é conhecida como calcogênios. O grupo 15, ou seja, a família 5A, é conhecido como família do nitrogênio. O grupo 14, ou família 4A, conhecida como família do carbono. O grupo 1, ou família 1A, é chamado de família dos metais alcalinos. E o último, o grupo 2, conhecido como família dos metais alcalinos teosos. Ok? Gente, é interessante vocês saberem o nome de cada coluna. Por quê? Porque alguns exercícios só vai falar assim, eu quero que você reconheça um elemento da família dos metais alcalinos. Se você não sabe quais são os metais alcalinos, você acaba perdendo a questão. Então é interessante conhecer. E como eu já tinha comentado em aula para vocês, somente os elementos de transição não têm nomes especiais. Os representativos, que são esses que têm a letrinha A, eles têm nomes especiais. Ok? Vamos lá. Exercício 2. Tá aqui, ó. Para o elemento químico representativo dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o número de elétrons da camada de valência é o número do grupo. O número de camadas eletrônicas é o número do período. E o elemento químico com configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3 está situado na tabela periódica no grupo. Então vamos lá. Ele já deu umas dicas para a gente durante o texto. Ele explica o número de elétrons na camada de valência. O que era a camada de valência? A última camada. Ok? Ele fala, os elétrons na última camada é o número do grupo. O que é o número do grupo mesmo? É a coluna. E ele fala assim, o número de camadas eletrônicas é o número de períodos.
Então, quantas camadas eu tenho? Vou começar pelas camadas. Olha só, como que eu reconheço mesmo as camadas? É esse número que está na frente. Então, aqui, ó, tudo que tem o número 1 é primeira camada. Tudo que tem o número 2 é a segunda camada. Tudo que tem o número 3 é a terceira camada. E tudo que tem o número 4 é a quarta camada. Então, quantas camadas nós temos aqui no total? O máximo que nós chegamos foi na camada 4, ok? Então, se eu estou falando de 4 camadas, esse elemento químico ele tem que estar em qual período? De novo, ele fala que é o número de camadas é o número do período. Então, se eu tenho 4 camadas, eu estou falando de algo que está no quarto período. Então, ou é a alternativa E, ou é a alternativa C, ou é a alternativa A, ok? Porque todos eles têm 4 períodos. Nós já eliminamos duas alternativas. A outra dica que ele fala é que o número de elétrons na camada de valência é o número do grupo. Então, qual é a camada de valência? Qual foi a última camada que nós chegamos? Não foi a camada 4? Então, a camada 4, olha só, ela está aqui, 4p, mas eu tenho 4s também. Soma, gente, o total de elétrons. Eu tenho 2 elétrons aqui no S e eu tenho 3 elétrons no P. Então, qual que é o número do grupo? Ok? Se você somar aqui, deu 5. Ok? Então, 5, procura aqui, ó. 5 é o número da família. Ela é família 5A. Então, daria a alternativa C de casa. Professor, e se não tiver escrito a família, estiver escrito grupo? Aí, quando for o grupo, você vai ter que fazer que nem tá aqui em cima, ó. 1 e 2, você, por exemplo, se terminar em 1, você mantém. Terminar em 2 também. Se terminar no 3, olha só, do 3 ao 8, gente, você só soma 10. Então, 3 seria o 13, 4 seria o 14 e assim por diante. Tá bom? Próximo. Olha só. Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes ao do oxigênio? Então, pega a sua tabelinha periódica, dá uma olhada aí no grupo 16, ok? Ou família 6A, que é onde tem o oxigênio. E olha, todos os elementos que estão abaixo do oxigênio aí nessa coluna. Por que, professor, abaixo? Porque, como a gente já viu em aula, os elementos que estão na mesma coluna, eles possuem propriedades semelhantes. Então, desses elementos que aparecem embaixo do oxigênio, qual deles aparece na lista aqui? Se você reparou, o elemento embaixo do oxigênio, ele é o enxofre. Ok? Então, todos os que estão na mesma coluna, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Tá bom? Próximo. Reparem aqui, ó. Exercício 4. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. A família e o período que se encontra este elemento são, respectivamente... Gente, para vocês não se perderem, o que eu recomendo a vocês? Faça a distribuição eletrônica da forma com que ele falou. Na primeira camada você coloca 2, na segunda... Olha só, fui fazendo distribuição aqui embaixo, ó. Na primeira eu coloquei 2 elétrons, na segunda, ó, 2s, 2p. Então são os 8 que ele falou. Na terceira, olha, 3s, 3p e olha aqui, ó, 3d. Então 18 que ele falou. Na quarta camada ele fala que tem 7. Então 2 no 4s, os outros aqui no 4p. Ok? Verifica se bateu certinho. Ó, todas eles eu respeitei, ó. Primeira camada tá com 2, tá aqui. A segunda camada ele fala que tem que ter 8, então tá aqui, ó, 2s, 2 e 2p6. Se você somar os elétrons em cima, você vai ver que tem 8. Na terceira aqui, ó, você vai ver que tem um totalzinho de 18 e na quarta tem 7, ok? Eu fiz a distribuição aqui usando o diagrama de Linus Pauling, que a gente viu em aula. E em ordem, então, crescente de energia, porque acredito que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Depois que você faz essa distribuição, ele pergunta aqui, qual é a família e o período que se encontram esses elementos. Qual foi a dica que teve no exercício anterior? Para a gente olhar
Quantas camadas tem, né? As camadas indicam qual é o período. De novo, como que eu sei a camada? É esse número que está na frente aqui, ó. Qual foi o maior número que eu consegui encontrar? Se você observar aqui, ó, tem 3, tem 4, né? O maior número entre todos esses que eu encontrei na frente da letra é 4, ok? Então me indica que o elemento ele está no quarto período, tá bom? Então, ó, tem o quarto período aqui, quarto período aqui, ó. Agora, quando eu olho no quarto período e eu somo o totalzinho de elétrons, quantos elétrons deu no total? 2 aqui no S mais 5 no P, deu 7, não é isso? Ok, se são 7, significa que ele está em qual coluna? Ele está na coluna 7A, ou também pode ser conhecido como grupo 17. Ok? Sendo assim, a alternativa que apresenta quarto período, ok? E de grupo 17 é a alternativa. Opa, não entrou alternativa, gente, perdão aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa C, tá bom? 5. Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica, na ordem crescente de energia, finda em 4s2, 3d10. Você vai falar assim, professor, como que eu vou saber? Não tem o restante da distribuição aí, como que eu vou saber qual que é? Então, para a gente saber, ele falou o final para a gente, ó, 4s2, 3d3. Então, eu vou preenchendo a distribuição até chegar nesse 3d3, ok? Eu vou fazer ela aqui embaixo, no cantinho, ó. Beleza? Tá aqui, ó. E ele fala, olha, ele finda em 3d3. Ele pergunta em que grupo e que período. Gente, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Qual foi o maior valor que a gente encontrou aqui na frente, ó? 1, 2, 3, 4. Qual foi o maior que a gente encontrou? Não importa na ordem aqui que ele tá, qual foi o maior. O maior valor foi o 4, não é isso? Beleza. Significa que ele está em qual período da tabela periódica? Ele está no quarto período. Ok? Qual é o grupo que ele faz parte? Ele faz parte aqui, ó, do D, ok? 3D foi onde nós paramos. Então a alternativa correta vai ser. Bugou de novo. A alternativa correta aqui desse exercício, quarto período, ele tem que terminar no grupo 5. Professor, não entendi por que agora é no grupo 5. Gente, observem bem, essa parte aqui é um pouquinho mais até fácil para vocês. Na aula, eu fiz o desenho de uma tabela para vocês, ok? Explicando para vocês o seguinte: as duas primeiras colunas da tabela, elas correspondem sempre que termina com a letra S, tá bom? A parte do meio da tabela periódica, essa parte onde ela desce um pouquinho, na tabela de vocês está até escrito aí, ó, elementos de transição, ok? Acharam aí na tabelinha de vocês? Se vocês recordarem, a gente viu na aula essa parte do meio da tabela. Eu falei para vocês, gente, marquem a letrinha D aí no meio, ok? Então, olha só, se você olhar nessa distribuição que a gente fez aqui, ó, eu terminei em D3, não é isso? Nessa parte do meio da tabela, conta 3 colunas, uma, duas, 3, da esquerda para a direita, ok? Quando vocês contarem 3 colunas, vocês vão observar em cima que tem o número 5, é o grupo 5, ok? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Ok? Quarto período. De novo, por que quarto período? Porque o maior número que eu encontrei na frente foi o 4. Grupo 5, por quê? Terminou agora na letrinha D, que corresponde à parte dos metais de transição. Nos metais de transição, esse 3 aqui me indica que eu estou falando da terceira coluna dentro dos metais de transição. Então, se você considerar que você ainda tem mais 2 coluninhas na esquerda
que são do grupo S, então daria um total de 5 colunas. Por isso que eu estou falando do grupo 5 da alternativa D. Tá bom? Questão 7. Aqui, ó. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são, respectivamente, por isso que eu falei para vocês, gente, olha, observem bem. Aqui eu preciso conhecer o nome das colunas. Se eu não sei qual é a família dos metais alcalinos e qual é a família do halogênio, eu não consigo fazer uma questão dessa. Tá bom? Então, reparem bem. Qual que é um metal alcalino? Todo mundo está lá na coluna 1. Tá bom? Qual que é um halogênio? É todo mundo que está lá no grupo 17. Agora você olha os números atômicos aí, só dos metais alcalinos. Qual deles que tem o maior número atômico? E você vai andar agora com seu lápis, vai até o grupo 17 e olha lá, qual que é o halogênio que tem o menor número atômico? Você deve ter chegado aí na alternativa A. O frâncio é o metal alcalino com maior número atômico, ele está lá embaixo na tabela periódica. E o flúor, ele é o primeiro halogênio que vai aparecer para vocês. Ok? Então, por isso que é importante conhecer o nome de cada coluna da tabela periódica. Último. Esse daqui eu achei bem legal. E eu acho que se vocês estiverem aí observando a tabela periódica de vocês, vocês vão achar que fica bem simples de resolver esse exercício. Tá bom? Então, dá uma olhadinha aí na tabela. Pega sempre a tabela. Dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Questão 8. Um hacker de programa de computador está prestes a violar um arquivo importantíssimo de uma grande multinacional de uma indústria química. Quando ele violar este arquivo, uma grande quantidade de informações de interesse público poderá ser divulgada. Ao pressionar uma determinada tecla, o computador aparece a figura de uma mensagem em forma de desafio. A senha é composta pelo símbolo X, símbolo DX, seguido do número de elétrons do seu átomo neutro, do símbolo de Y, seguido do seu número atômico, e do símbolo de Z, seguido do número de prótons. Acontece que o hacker não entende nada de química. Será que você pode ajudá-lo? Então, o que você teria que fazer nesse exercício? Você tem uma tabelinha periódica desenhada aí, e você tem que ir substituindo as letras aí pelos símbolos da tabela periódica. Então, o símbolo X. Então, você vai pegar a sua tabela periódica que você está olhando agora, você vai olhar aqui, ó, o X. Na sua tabela periódica, quem corresponde ao X? Se você for olhar ali, ó, segunda coluna, quarta linha, corresponde ao elemento cálcio. Qual que é o símbolo do cálcio? Ca. O professor não ajudou porque está em todas as alternativas. Ok, mas vamos continuar. Ele fala assim, ó, seguido do número de elétrons. Então, gente, se você olhar na tabela periódica, não está escrito o número de elétrons. Mas o que está escrito na tabela periódica de vocês? O número atômico, ok? E você sabe que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que são as cargas positivas. E você sabe mais uma informação. Um átomo é neutro. Tá aqui, ó. Átomo neutro. Se ele é neutro, significa que a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, é igual à quantidade de elétrons. Quantos prótons tem ali? Qual é o número atômico do cálcio? 20. Ok? Então, olha só, cálcio 20. Então, eu tenho isso na alternativa B, na C e na E. Significa que eu já eliminei duas alternativas. O próximo passo, ele fala assim, ó, seguido do símbolo de Y. Você vem aqui na tabelinha, olha o Y e substitui na sua tabela. Qual que é o símbolo aqui? C. C é o que? Carbono. Ok? E ele fala assim, ó, seguido do seu número atômico. Então é só você olhar aí na sua tabela direto, que a sua tabela já te dá o número atômico do carbono. O número atômico do carbono é 6. Ok? Sendo assim, você já eliminou mais uma alternativa. Você já elimina a alternativa B de bola. Nós estamos em dúvida agora entre a C e a E.
para finalizar, ele fala assim, o Z. O Z, ele corresponde a qual elemento da tabela periódica? Ok? Se você olhar direitinho ali, você vai estar no grupo 15, na terceira linha. Corresponde então ao elemento fósforo. Corresponde pela letra P. Ok? Então, olha só, aqui na C tem um F. Então, pode ser, então tem que ser a letrinha P. Então, a alternativa correta daria a alternativa E, de escola. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu tentei fazer alguns exercícios, né? Alguns desses são talvez um pouquinho acima do nível de vocês, mas eu diria que é acima porque é exatamente o mesmo conteúdo que tem na apostila de vocês, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a resolver esses exercícios. E para finalizar, gostaria de dizer que no Tec Educar tem uma avaliação para vocês fazerem. Tentem responder ela para mim até sexta-feira para dar tempo de corrigir ela e lançar as notas de vocês, tá bom? Gente, tchau, tchau e tenha uma ótima terça-feira, viu?